Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Que mais uma vez o Senhor possa falar ao nosso coração, que Ele possa então alcançar tudo aquilo que tem nos afastado dEle e então nos alertar, nos admoestar, para que juntos, como Assembleia, possamos então caminhar na vontade dEle, de acordo com o querer dEle. Esse é o desejo. O Senhor depositou uma palavra bem breve no meu coração, porém uma palavra bem sondadora. Então queria que o irmão tivesse com o coração bem atento. Nós que estávamos aqui no louvor, no ensaio, já estamos bastante quebrantados, já vimos a mão do Senhor de certa maneira, então certamente ela se estenderá, como já nos tocou pela manhã, e assim nós cremos e seguimos confiando que cada vez mais Ele há de tocar, como vimos hoje naqueles que estão debaixo da realidade do seu nome. Então vamos abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Esse é um capítulo que por excelência fala algo sobre os dons, mas também sobre o governo de um modo geral na igreja. Talvez ele toque no capítulo 12, 13, 14, essencialmente o governo de Deus, que passa pelos dons, passa pelo amor, passa pela profecia, a repetição das Escrituras, mas o que está por trás, sem dúvida, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito, esse governo do Espírito Santo na igreja. Mas nós vamos ler apenas os versos do verso 14, então até aí o verso 26, que traz essa realidade do corpo. 1 Coríntios, então, capítulo 12, verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Lembra que vimos hoje pela manhã essa realidade do cabeça e o corpo. Não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um membro é honrado, com ele todos se regozijam. Vamos ter então uma palavra de oração e seguir naquilo que o Senhor então tem para nós nesta noite. Pai, nós te bendizemos, Senhor, e te agradecemos porque a igreja é o teu corpo. E obrigado porque nós fomos colocados como membros deste corpo espiritual, do qual o Senhor é o cabeça, que já penetrou os céus, e como uma grande âncora, o Senhor há de recolher este grande navio que navega ainda nas trevas desta terra, mas não como trevas, e sim como luz resplandecente neste lugar tenebroso.
Obrigado porque nós estamos ligados em Ti e nada nos separará do Teu amor por nós. Te bendizemos, nos confiamos a Ti e nos dobramos aos Teus pés. Fala aos nossos corações, é o que nós suplicamos em Teu precioso nome. Amém. Então esse é um texto que lemos por excelência, que traz um pouco da realidade desse corpo espiritual. Vimos algo hoje pela manhã, da importância de sermos então um corpo governado pelo cabeça. Quando o corpo começa a se movimentar sem esse senhorio do Senhor Jesus por meio do Espírito, todo esse corpo é como um câncer. Então quando nós olhamos o corpo de Cristo universal hoje, tudo que se chama cristandade, irmãos, e falamos isso pisando nos nossos próprios calcanhares, quantos membros, ou quantas assembleias como se membros estão se movendo de uma forma isolada, desordenada, e nós sabemos que isso acontece, segundo Provérbios, que aonde não há profecia, onde não há visão, o povo se descabela, o povo se corrompe, Então, o que temos buscado mesmo é essa revelação, essa visão cada vez mais clara da vontade soberana do Senhor, para que nós não sejamos então como um câncer naquilo então que é o corpo de Cristo universal, esse corpo orgânico espalhado por toda a terra, que nós sejamos ainda que uma pequena e ínfima célula, como nós vimos aqui, que não tem talvez importância quase nenhuma por conta do tamanho do corpo, mas como lemos, ainda que pequeno, todo membro tem importância. Isso vale para nós como assembleia em relação à igreja num todo, e vale para nós como membros em relação à nossa assembleia. Não há ninguém que não tenha valor neste ajuntamento. Cada um, irmãos, foi escolhido, separado, salvo, colocado em união com o Senhor, para que pudesse cooperar como membro do corpo. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, o Senhor depositou algo no meu coração com sentido à seguinte expressão: deficiência gera carência. O Senhor me deu essa frase, eu não lembro se eu ouvi ela em algum lugar, ou se ela veio à minha mente, mas a partir dela, então, vamos construir algo nesta noite. Então, deficiência gera carência. Então, num primeiro aspecto, todos nós temos deficiências, tá? Então, isso é algo que é incontestável, irmão. Se você, porventura, se acha completo, sinto muito te dizer, você ainda não se viu na luz do nosso Senhor, Então, esse é um primeiro ponto importante, que todo cristão precisa se submeter em dependência ao Senhor. Todos nós temos deficiências, debilidades. Todo corpo haverá um membro superior e um membro inferior. Mas como já limos, e me permitam frisar, aqui nesse sentido, não é um sentido de melhor ou pior, é um sentido de que o Senhor coordenou o corpo dessa maneira, com funções diferentes. Aos nossos olhos, como destaquei, nos parece ser inferior, certo? Porque nós temos uma concepção a partir do nosso corpo natural, que é a analogia que ele está fazendo. Então nós pensamos assim: o coração é muito mais importante que o braço. Claro, obviamente que o é, mas pouco teria valor se nós tivéssemos um coração jogado no chão, ainda que batendo e ligado numa máquina. Ele estaria bombeando o sangue, mas para onde? Com qual propósito? Se o propósito de bombear o sangue é alimentar o braço, para que o braço desempenhe o seu serviço, talvez de proteger, no caso da perna, de carregar, do estômago, de alimentar, e assim sucessivamente. Então, essas desqualificações, elas são muito mais a partir de nós do que a partir do Senhor, e elas devem ser extinguidas nos nossos meios, porque todos nós temos igual valor. Porque quando Paulo vai falar, eu como prudente construtor edifiquei sobre o fundamento,
porém cada um veja como edifica. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, cada um tem a mesma responsabilidade diante de Deus de edificar sobre o fundamento. Isso ele está querendo dizer o quê? Olha, todo edificar é importante. Todo edificar é importante. Toda pedra tem o seu lugar no templo. Ela só não pode ser muito pontuda e muito cascuda, né? Muito desquinada ou com muitas quinas, né? Ela tem que ter ali aquela disposição de acordo com a estrutura do templo. Se ele é quadrado, ela deve ser mais quadrada. Se ele é arredondado, ela deve ser mais arredondada. Então, essa é a analogia que Pedro usou, nos chamando então de pedras vivas, que precisamos ser edificados, casa espiritual. Então todos temos deficiência, e como vimos no texto, isso é muito bom no corpo de Cristo. É muito bom que todos nós tenhamos deficiência. Por quê, irmãos? Porque quando há um membro deficiente, o membro eficiente deve suprir a deficiência desse. Então o corpo se completa. Paulo vai chamar e exemplificar isso em Romanos 13, 14, quando nós nos consideramos um pouco mais maduros na fé, como nós devemos proceder com o que ele chama de débil na fé? Acolher o débil na fé. Então isso é um membro mais eficiente, dando cobertura ao membro que ainda é deficiente. Então a deficiência gera essa carência. Então quando nós olhamos para essa expressão num primeiro momento, ela nos parece negativa, mas nós já vamos percebendo que a deficiência gera uma carência, e uma carência gera uma necessidade de transformação e de resposta para que seja suprida essa deficiência. E assim deve funcionar o corpo. Então todos nós, nessa perspectiva, somos importantes. E se o membro que se considera mais eficiente se propor a cobrir, a suprir, a dar suporte ao membro que é mais deficiente, não acontecerá, agora sim do lado negativo, carência. Porque, irmãos, nós temos um diante de Deus que só faz uma coisa 24 horas, nos acusa. Nos acusa. Nós temos um acusador diante de Deus que nos acusa de dia e de noite, e ele quer dizer para nós o quê? Que nós somos incompetentes, incapacitados, né? Deficientes. Mas o Senhor, quando ele coordena o corpo, ele cria o corpo justamente assim. Um membro com menos honra será revestido, um membro com menos importância será revestido com maior honra. Mas um membro que já tem a sua importância, ele não necessita disso. Então assim deveria ser um ajuntamento. Aquele membro que de tal maneira é um pouco mais, aos nossos olhos, ineficiente, ele deveria ser abraçado, coberto e honrado, para que ele tenha ânimo de seguir. E aquele membro que já é como que um líder, um responsável, ele não deveria ser ou receber mais destaque, porque ele já está numa posição de importância. Mas os irmãos percebem que é justamente o contrário que acontece. Quanto mais uma pessoa é elevada, mais glória ela retém para si. E quanto menos ela se coloca em importância no grupo ou na igreja, mais o inimigo a acusa e a afasta do Senhor. Então quando eu penso na deficiência gerando carência, é justamente num lado onde o Senhor quer que nós, como vimos hoje pela manhã, desenvolvamos a unidade, sejamos aperfeiçoados na unidade, ali em João capítulo 17, para que não haja carência no nosso meio. Todos nós temos que ter um coração suprido. Obviamente que esse recurso que nos supre, ele vem por meio da palavra, como nós vimos também em João 17. Mas, se todos os membros buscarem do Senhor as suas funções, todo o corpo será nutrido e bem junto, bem vinculado, irá crescer o crescimento que procede de Deus. Mas, no cerne da mensagem de hoje,
Então nós temos a deficiência, gera carência. O cerne da mensagem é essa pergunta que eu vou fazer para você, porque o Espírito fez para mim. E a pergunta é: eu sou um supridor de carências? Eu sou um supridor que supre, um supridor de carências, ou um julgador de deficiências? Eu sou um supridor de carências ou um julgador de deficiências? Então essa pergunta sondou muito o meu coração durante essa semana. Falou muito forte ao meu coração com relação aos irmãos. E obviamente com relação ao meu proceder também. Então eu, Eliezer, sou um supridor de carências no corpo, ou eu sou um julgador de deficiências? Então eu quero colocar 2 exemplos para que os irmãos vejam. Um exemplo de julgadores nas Escrituras e um exemplo de supridores nas Escrituras, para que os irmãos possam ser consolados e confrontados com esses 2 exemplos. Então abra primeiro no exemplo dos julgadores, Mateus capítulo 13. Vamos ver quem são os julgadores, então, quem sabe numa assembleia. Aqui tem uma característica muito clara deles. Mateus 13, a partir então do verso 53. Mateus 13, 53. Tendo Jesus proferido estas parábolas, atrás aí tem várias parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Então, irmãos, qual a principal característica de um cristão julgador? Incredulidade. Eles olhavam para o Senhor Jesus, ainda que eles estivessem vendo e ouvindo ensinamentos tamanhos que se maravilhavam, eles conseguiram diminuir o que eles estavam vendo e ouvindo, e limitaram aquele homem a ser o filho do carpinteiro, a ser o filho de Maria, a ser o irmão de fulano, ciclano e beltrano. Então os julgadores, eles têm essa característica, irmãos, por conta da sua incredulidade de que o Senhor pode usar vasos que vêm de Nazaré. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Então, por conta da incredulidade, os julgadores olham para o vaso e não veem a visão, olham para o mensageiro e não veem e não ouvem a mensagem, olham para o odre e não conseguem saborear o vinho. Os irmãos sabem que o odre, ele é colocado num lugar superior, sobre uma chama, para que ele receba toda aquela fumaça, e quanto mais escuro o odre fica, mais curtido ele fica, e mais saboroso o vinho se torna. Lembra do templo andando no deserto? Por dentro ele era lindo, por cima era, como diz o irmão, um besouro gigante. Nele não havia beleza alguma. Isaías 53. Então, irmãos, os julgadores têm essa característica: eles conseguem não ver a importância de um membro, ainda que ele seja
de pouca importância no sentido de função no corpo. Então está aí uma boa análise para nós a ser feita na luz do Senhor. Como está a minha credulidade? E lembre, irmãos, que toda incredulidade é desobediência. Hebreus capítulo 3, naquela segunda exortação da carta, que certamente o irmão João há de abordar de uma forma bem detalhada. Mas por que a incredulidade é desobediência? Porque o coração está endurecido, e um coração endurecido pode nos afastar dos Deus vivo. E quando nós vamos nos afastando do Deus vivo, só nos resta julgar, porque nós não conseguimos nos auto-julgar na presença do Senhor em torno da mesa, então nós apontamos para o lado. Então essa é uma característica muito marcante, que isso não seja frequente no nosso meio. Procuremos julgar a nós mesmos e não ao outro. Ao outro nós devemos acolher e admoestar, quanto mais se aproxima o dia de Cristo. Mas vejamos então dois irmãos que são descritos por Paulo, de irmãos então que são, digamos assim, supridores de carência. Abre na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Lembra que o título desse capítulo 2 de Filipenses é A Mente de Cristo, né? A Mente de Cristo. Agora olha o que ele vai dizer então de Timóteo e de Epafrodito. Olha aí a partir do verso 19. Filipenses 2,19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Olha uma característica aí dos supridores. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Aí ele descreveu um pouco então de Timóteo, esse homem que, resumindo as palavras dele, cuidava do interesse do outro e não dele próprio. E aí ele entra então na característica de Epafrodito, verso 25. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós. Veja, irmãos, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir, olha o supridor aí, a vossa carência de socorro para comigo. São tantas características desse homem supridor, né? Mas eu queria destacar uma só, para nós terminarmos esse momento.
Sabe qual foi a maior tristeza de Epafrodito? Nós já sabemos disso. Foi quando ele soube que os irmãos em Filipos ficaram sabendo que ele tinha ficado doente. Agora, quando nós adoecemos, antes de amanhecer o dia, nós já colocamos lá no grupo: orem por mim, estou doente. Estou dizendo que isso é um erro, mas os irmãos percebem. E não estou dizendo aqui para que nós vivamos uma vida individualista, porque a Bíblia também diz: carregai as cargas uns dos outros. Mas, irmãos, tomemos a vida desse homem como lição. Quantas vezes nós preparamos um cartaz, como disse várias vezes, e entramos aqui pela porta: estou sofrendo. Só eu estou sofrendo. Será que ninguém vê o quanto eu sofro? Será que ninguém vê as minhas dificuldades? Então, meus queridos, que nós possamos de alguma maneira pedir ao Senhor que nós amadureçamos de tal maneira que nós passemos de um lugar onde só queremos receber para assumirmos um lugar onde podemos abençoar. Você nunca se perguntou se esse é o seu caso? Se você nunca vai deixar de ser uma pessoa que recebe, vai passar a ser uma pessoa que abençoa? Não estou dizendo que você é a pessoa que recebe, e não estou dizendo nem que você não é a pessoa que abençoa. Apenas uma pergunta retórica para nós. Porque às vezes nós passamos a vida toda, irmãos, no mesmo lugar, numa mesma posição. Será que além do João Vitor não vai se levantar mais nenhum pregador em nosso meio? Certamente há pessoas tão ou muito mais inteligentes do que nós no nosso meio. Estou dando apenas um exemplo. E tantos outros. E isso não é a título de cobrança, irmãos. É a título de reflexão. O quanto nós somos aqueles que damos suporte, ou aqueles que nós queremos então ser ou estar sobre os ombros. Você já é um que podemos pisar no seu ombro, ou você ainda está pisando nos ombros dos outros? Quero dizer para o irmão e para a irmã que quanto mais os dias são maus e o dia do Senhor se aproxima, mais ombros nós precisamos. Cada vez menos ombros há no nosso meio, para que nós possamos nos apoiar uns aos outros. E como que o Senhor vai criar suportadores ou supridores? Gerando carência. Então, quando você começar a ver uma carência, não seja um crítico, seja um supridor. E você vai ver a mão do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então a pergunta permanece: eu sou um supridor de carências ou um julgador de deficiências? Que essa pergunta possa sondar o nosso coração, que ela possa nos mover ao redor da mesa, porque o nosso Senhor foi aquele que supriu por excelência toda a nossa carência, de tal maneira que hoje nós podemos nos assentar na mesa com Ele, sem nenhuma deficiência. Lembra de Mefibosete? Ele era coxo, né? Não tinha os pés, era deficiente. Mas quando ele sentou à mesa, o que aconteceu com a deficiência dele? Ninguém mais viu. É assim que nós nos achegamos à mesa. Se olharmos por debaixo da mesa, todos nós veremos as nossas deficiências. Mas se nós olharmos para o que está sobre a mesa, Cristo, nenhum de nós será manifesto com deficiência. Então ajude-nos o Senhor, para que a perspectiva do nosso olho seja transformada. Irmãos, isso é mais prático do que você pensa, porque a pessoa que está do seu lado aí, certamente aos seus olhos, ela está pecando mais que você. Não é comum isso? Algum de nós aqui tem a hombridez de dizer assim: você é mais santo do que eu. Nós não somos assim, irmãos. Nós já olhamos para o outro
E nós já vemos aqueles defeitos, como eles viram na vida do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para você, é bom que você veja esses defeitos, mas seja aquele então que supra e cubra esses defeitos, porque o amor cobre multidões de pecados. Só vou frisar, não estamos sendo condescendentes com pecados, nós estamos falando de como a irmandade deve viver. Na casa do Senhor, a misericórdia prevalece sobre o juízo. Tiago 2,13. Então que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, e que nós possamos nos deixar sermos vasos úteis na mão dele. Não apenas um vaso bonito colocado na prateleira, mas um vaso que seja útil, ainda que seja desgastado, mas útil na mão do Senhor. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos e te adoramos, Senhor, porque o Senhor colocou a tua mão santa em nós, um barro todo disforme. E o Senhor, com as tuas mãos santas, não se importou em sujá-las, para que nós tomássemos a tua forma. Então nós te suplicamos, continue a nos moldar, porque tu és verdadeiramente aquele oleiro que molda o barro, e do barro faz um vaso de honra. Então nós te agradecemos, porque assim o Senhor tem feito com a tua igreja. Eu edificarei a minha igreja. Nós te bendizemos, te adoramos e nos entregamos aos teus pés, em o nome do Senhor Jesus. Amém.